Ô povo meu, o Arroio até que tentou decidir pro Cruzeiro, mas o Matheus Bidu diminuiu e fez com que o Hugo Souza fosse um dos heróis marcantes nessa temporada do Corinthians. O Cruzeiro venceu o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena, com 2 gols de Arroio aos 40 do primeiro tempo e aos 5 do segundo tempo. O Matheus Bidu conseguiu diminuir aos 10 do segundo tempo e empatar a partida no agregado. O Corinthians tinha vencido por 1-0, gol de Memphis Depay, passe de Yuri Alberto numa bela jogada entre Bidon, Carrilho e Yuri Depay, lá no Mineirão, vocês se lembram? E o jogo terminou empatado. Fomos para os 5-4, né, nos pênaltis. Mas antes de eu falar dos pênaltis, vamos falar um pouquinho do jogo, rapidinho, de uma forma bem bacana para vocês entenderem. Corinthians com 4 volantes, Martínez, Bidon, Carrilho, Maicon. Corinthians muito mais do mesmo num 4-4-2 com 4 volantes, dependendo da sua dupla de ataque, como dependeu na primeira partida. O Cruzeiro teve algumas mudanças, né? O Matheus Henrique jogou porque o Lucas Romero não pôde jogar. O Villalba não jogou, jogou reserva. Villalba teve aquela lesão, né? No joelho, enfim, no tornozelo. E ontem o nosso querido Leonardo Jardim, ele faz uma substituição muito interessante. Ao invés do Arroio começar jogando, ele entra com o Sinisterra para fazer um trio de ataque com o Christian e com o Caio Jorge. O Sinisterra se contunde, né, se machuca, e ele troca o 6 por meia dúzia. Ele não bota o Gabigol, ele bota o Arroio. E o Arroio, cara, ele faz 2 gols, né? Primeiro no primeiro tempo, e aos 40 do primeiro tempo abre o placar. E aos 5 do segundo tempo ele faz num lance onde dá para se ver se tinha impedimento, não se tinha impedimento. O Arroio vai e faz o 2-0. Na raça, no peito, na garra, na vontade, em Itaquera, como se fosse no Pacaembu, o Matheus Bidu consegue diminuir o jogo com o seu gol aos 10 do segundo tempo. E ali todo mundo esperava o quê? E aí eu vou falar do Mano. O Mano tinha o Dieguinho, o Mano tinha o Guinegão, o Mano tinha até o Garro, o qual foi colocado, mas aí o Mano mexe no ataque no Vitinho. O Mano não, perdão, o Dorival. O Dorival tinha esses 3, o Garro, o Vitinho, o Garro, o Guinegão e o Dieguinho. O Dorival ele entra tanto com o Garro, mas também com o Vitinho, até para uma batida de pênalti. Poderia ter dado errado, a gente poderia estar falando aqui, por que não colocou os garotos, por que não foi fazer muito mais o certo, ser um pouquinho mais imprevisível contra o Cruzeiro. O Dorival preferiu o Vitinho. E acabou que foi dando certo, né? O Cruzeiro vence por 2-1. O gol do Bidu salva o Corinthians, leva o Corinthians para os pênaltis. E aí a gente vai falar um pouco de goleiros. Porque o Yuri Alberto perde um pênalti para o Corinthians, mas o Gabigol e o Wallace perdem para o Cruzeiro, né? O Hugo Souza até pega o pênalti do Gabriel. O Corinthians ganha por 5-4. E aí a gente vai falar, né? A gente vai falar muito pouco do Yuri, vai falar do Gabriel pela forma como o Gabriel bateu. Não foi um ano
legal pro Gabriel. Ele foi o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, tá? Só que viu muito o Caio Jorge em ascensão. O Caio Jorge não decide jogos grandes como o Gabigol decide, como o Memphis Depay decidiu lá na primeira partida da semifinal, como o Arroio poderia ter decidido bem, né? Se o Matheus Bidu não tivesse feito o gol dele. O Caio Jorge não decide. Quem decide é o Gabriel. E quando ele bate um pênalti no meio, o Hugo Souza pega. Aí sim, várias pessoas vão chegar e vão falar: pô, o Gabigol não é de mais nada, o Gabigol é peladeiro, o Gabigol botafoguense, tricolores, vascaíno principalmente, que não gostam do Gabriel Barbosa. Então, fica muito difícil defender, e aí a questão da volta por cima, não só do Gabigol, mas do time do Cruzeiro, pelo planejamento que foi feito com a chegada do Léo Jardim, né? Depois da demissão, acho que do próprio Mano, né? Falei Mano. Do próprio Mano do Cruzeiro, e a remontagem do Léo Jardim, acho que seria uma volta por cima muito bacana. Se ganhasse um título de Libertadores ou de Copa do Brasil ano que vem, com o Gabigol, com o Caio Jorge, com o Christian, com o Arroio, com o Sinisterra, com o Matheus Pereira como protagonistas. Ia ser muito bacana, mas sem crise, acaba a temporada, uma ótima temporada do Cruzeiro, que acabou sendo terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e tem uma boa espinha dorsal, diferente do Corinthians, para uma Libertadores. O Corinthians, do saudoso Hugo Souza, antigo Neneca, do Matheus Bidu, lateral esquerdo, que fez o gol, ao qual levou para os pênaltis, do Yuri Alberto, do Mateuzinho, do Garro, do Memphis Depay. Vai para uma final de Copa do Brasil depois de 7 anos. Tinha perdido para o Cruzeiro, para o próprio Cruzeiro, a final de 2018. O Dorival vai para mais uma final de Copa do Brasil contra um clube que ele conhece muito bem, o Vasco, ao qual em 2009, Vasco e Corinthians disputaram uma final de Copa do Brasil e o Corinthians acabou levando com lance de pênalti do Elton. O Dorival estava no Vasco, o Elton, atacante do Vasco, teve a camisa puxada pelo Christian. E hoje eles estão numa final, Vasco e Corinthians, primeiro Corinthians e Vasco, depois Vasco e Corinthians, 25 anos depois do Mundial conquistado pelo Corinthians dentro do Maracanã, primeiro Mundial organizado geral pela FIFA. Vai ser um grande jogo e o Corinthians tem uma coisa de bom, talvez, o estádio. Joga a primeira partida dentro do seu estádio. É muito bom, é muito importante, é bacana para o Corinthians. Para não sofrer tanto susto, para não ter tanta pressão no Maracanã. O Corinthians é um clube muito do povo, mas da garra, da raça. Tipo, como o Flamengo, como o São Paulo, como o Palmeiras, como o Vasco são os mais raçudos nisso. Atlético Mineiro também, Grêmio e Inter, um pouco mais lá atrás. Mas o Corinthians é muito disso, clube do povo. E jogar a primeira partida contra o Vasco do lado do seu povo é muito importante. Eu acho que o Dorival tem que saber usar isso. Às vezes vai ter que tirar os 4 volantes e buscar botar um Guinegão para jogar do lado do Depay e do Yuri Roberto, ou um Dieguinho, um Garro de 10, para você sair com uma boa vitória dentro da Neoquímica. Parabéns, Corinthians. Você está na final 8 anos depois da Copa do Brasil. Cruzeiro ficou para trás e Gabigol, Caio Jorge, todos. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, que o time de vocês é muito bom, deu um brilho que chegou a encantar no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, junto com o Mirassol. E agora vocês têm um planejamento de uma Libertadores, ao qual vocês já estão. O Corinthians não está, o Cruzeiro está para o ano que vem. Parabéns, Sociedade Clube Corinthians Paulista. Fui.